cantar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes da nossa história é a capacidade de captação da imagem em movimento, ou seja, da apreensão de imagens dinâmicas da realidade, e não estáticas, como é o caso da fotografia. A captura da imagem em movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio, por William Dickson, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Esse invento e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema tal como compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. No ano de 1892, o francês Léon Boulle conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento em tela, em quadros por segundo. Contudo, Léon não possuía dinheiro para registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram, a partir de 1895, a fazer pequenas produções cinematográficas e a exibi-las em sessões especiais para isso. Inicialmente, o cinema era mudo, e somente na década de 1930 surge o cinema falado. No início, os filmes eram de caráter documental, até 1908, quando o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua primeira produção, que foi considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de apenas 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país, pelo português Francisco Santos, o intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise no cinema brasileiro, o qual foi dominado por produções estadunidenses. A partir de então, o cinema brasileiro passa a ser dividido por fases durante toda a sua história. Em 19 de junho de 1898, os irmãos ítalos brasileiros Pascoal e Afonso Segreto, ao entrarem na Baía de Guanabara do Rio de Janeiro, eles realizaram imagens do seu navio Brésio, francês, as quais ficaram marcadas como as primeiras imagens em movimento da história. Ao longo mais de um século da existência do cinema brasileiro, ele evoluiu de forma tão rica e variada, possuindo diversos ondas e movimentos cinematográficos, os quais buscavam mostrar o que a sociedade brasileira e a política brasileira passavam. Assim, marcada por chanchadas, o cinema novo, embrafilme, retomada, termos bastante voltados para o cinema brasileiro. As chanchadas foram um gênero de filme brasileiro que teve o seu auge entre as décadas de 1930 a 1950. Eram comédias musicais misturadas com elementos de filmes policiais e ficção científica. Cinema novo é um movimento cinematográfico brasileiro destacado por sua crítica à desigualdade social que se tornou premente no Brasil durante os anos de 1960 e 1970. Em 12 de setembro de 1969, foi criada a mais importante empresa política de cinema da América Latina, a Empresa Brasileira de Filme, Embrafilme, que, como um cometa, fulgurou durante a década de 1970, iluminando as telas e salas de cinema de todo o país com uma produção de centenas de filmes que mudaram a estética, política e economicamente a história do audiovisual brasileiro. O governo de Fernando Henrique Cardoso criou leis de incentivo e captação de recursos para viabilizar o cinema, estimulando o patrocínio privado à base da renúncia fiscal para produzir filmes brasileiros.
Apesar de contar com profissionais de altíssima qualidade, com produtoras internacionalmente reconhecidas e com diretores altamente qualificados, o cinema brasileiro não é reconhecido pelo povo brasileiro, que prefere assistir filmes internacionais a assistir filmes que fazem parte da nossa cultura, como, por exemplo, O Alto da Compadecida, clássico de Ariano Suassuna, Estação Brasil, que estrelou Fernanda Montenegro e foi indicada ao Oscar. Filmes produzidos nacionalmente com o povo brasileiro protagonizando, com o nosso país sendo mostrado para as telonas. O povo brasileiro ainda tem uma síndrome que prefere assistir filmes internacionais a apreciar a boa e velha arte brasileira. A nossa arte cinematográfica é internacionalmente conhecida, tendo sido indicada ao Oscar e tendo seus filmes dublados e redublados mundialmente pelos atores e atrizes mais famosos de Hollywood. O filme Central do Brasil é um filme de Walter Salles. O filme tem como atriz principal Fernanda Montenegro, que o nome do seu personagem é Dora. Nesse filme, ela trabalha numa central que escreve cartas para pessoas analfabetas. Um certo dia, uma mulher chegou lá e pediu para ela fazer a carta para ela, para mandar para uma determinada pessoa. Ela começou a falar, ditar, né? E Dora começou a escrever. Quando essa mulher retornou lá outro dia, quando ela saiu, ela foi atropelada. E Dora presenciou esse acontecimento. E aí, né, como ela escreveu a carta, na carta dizia que ela tinha um filho e esse filho tinha um pai que, assim que soube que ele nasceu, ele deve ter fugido, né, foi pro sertão do Nordeste. E aí ela ficou muito comovida, porque ela soube que essa criança não tinha família, não tinha pai, né, presente, e só tinha sua mãe. E aí, né, sua mãe agora tinha morrido. E aí ela se sentiu tocada pela história e acolheu o menino, né, para cuidar dele. E não falou também que sua mãe tinha morrido, não falou pra criança, ele sempre pensava que ela iria voltar, e ela, não, sua mãe foi viajar e inventava sérias desculpas. E aí, né, ela leu, abriu a carta, leu a carta compassadamente e lá tinha um local, né, onde o pai da criança morava. Foi o cara que me enganou e eu quero mandar a carta para ele. Seu Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou. Até a chave do meu apartamento você carregou. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei pra ele que você não vale nada. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Endereço. Jesus de Paiva, sítio Volta da Pedra, Bom Jesus do Norte, Pernambuco. Pronto. Arlete Pinheiro, nascida em 16 de outubro de 1929, no subúrbio do Rio de Janeiro, começou a sua carreira aos 15 anos em uma estação de rádio, onde eles apresentavam peças adaptadas e, após 3 anos, começaram a usar o seu nome artístico, como é conhecida até hoje, Fernanda Montenegro. Em 1950, ela estreou com a peça Altitude 3200, que foi um fracasso, mas Fernanda foi muito bem aclamada pelas críticas. E foi com a peça As Loucuras do Imperador que ela ganhou o prêmio de Atriz Revelação, o primeiro de muitos que viriam pela frente ao longo da sua carreira. Um dos grandes sucessos
é O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Porém, a peça precisou ser interrompida devido à crise política após a renúncia de Jânio Quadros. Seu primeiro filme foi A Falecida, em 1965, que foi a sua estreia no cinema. Porém, também não se saiu muito bem, devido à época lá, e ele não pôde ser transmitido para o mundo afora. Em 1978, ela apareceu para o mundo com o filme Tudo Bem, de Arnaldo Jabbour. E ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz pela sua atuação no filme Central do Brasil. Atualmente, Fernanda Montenegro possui 20 novelas, 30 filmes e mais de 60 peças. Como definir esse grande clássico do cinema brasileiro, traduzido e assistido internacionalmente, sendo o longa brasileiro mais assistido nos anos de 2000? De Guel Arraes, baseado na peça de Adriano Suassuna, se apresenta como uma restauração da identidade brasileira. Inspirado no livro de Ariano Suassuna, de 1995, Guel Arraes fez um trabalho brilhante de adaptação da obra para o cinema, mantendo o principal, a essência dos personagens, do enredo e do cenário. Na realidade, o enredo O Alto da Compadecida é marcado pelo sofrimento e representado pela miséria e exploração em solo nordestino. Mas, mesmo diante de tantas situações adversas, os personagens continuam esbanjando alegrias e cordéis de altíssima qualidade literária. O livro, por ter sido escrito no formato de texto por ser representado numa peça de teatro, apresenta certa dificuldade para a leitura, mas isso não te deve impedir de apreciar esta produção incrível. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Lá vem a compadecida. Mulher em tudo se mete. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. O filme Central do Brasil é um filme de uma... Tá louco! Gostou? Eu não consegui, não. Como começar a definir esse grande clássico do cinema brasileiro? Bom, ele... Ao longo de mais de um século de existência do cinema brasileiro, ele evoluiu Em 12 de setembro de 1960, e assistido internacionalmente, eu não consigo falar essa palavra. No mundo todo. Ninguém tá passando de carro.